Boa noite a todos. O tema de nossa aula de hoje é sanções disciplinares. Nesta aula e em algumas outras, vamos estudar todas as formas de punições das sanções disciplinares previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, são situações que o advogado, cometendo essas situações, ele pode ser punido, né, em um processo administrativo presente na própria OAB, que também vai ser objeto de nossos estudos, que são as formas de punições aos advogados. Então, o que vem a ser as sanções disciplinares? As sanções disciplinares, elas são punições previstas no Estatuto da OAB, que são aplicadas tanto aos advogados quanto aos estagiários inscritos nos quadros da OAB. Então, todos aqueles profissionais que são inscritos nos quadros da OAB, sejam eles advogados ou sejam eles estagiários, eles estão sujeitos às determinações do Estatuto da OAB, e se eles cometerem alguma infração disciplinar prevista nesta legislação, ele vai ser punido. E quais são as punições cabíveis perante o Estatuto da OAB? São 4 e vamos ver cada uma delas. A primeira é a censura, a segunda, a suspensão, a terceira, a exclusão, e a quarta e última é a aplicação de uma multa. Então, o advogado ele pode receber essas 4 punições, dependendo da gravidade do ato que ele cometeu. Tanto o advogado quanto o estagiário inscrito na OAB. E destaco a questão da inscrição, porque o bacharel em direito ele não está sujeito às punições previstas no Estatuto da OAB, porque ele não é inscrito. A mesma coisa o estagiário que não é inscrito nos quadros da OAB. Então, essas punições, as sanções disciplinares, são aquelas previstas e passíveis de punição aos advogados e aos estagiários inscritos nos quadros da OAB. Então, vamos ver nesta aula e nas próximas as situações de censura, suspensão, exclusão e multa, de acordo com o que prevê o Estatuto da OAB. No que tange à censura, no que se refere à censura, a previsão da censura está no artigo 36 do Estatuto da OAB. A censura é uma punição para infrações de cunho mais leve e, normalmente, pode ser convertida esta censura em uma advertência. A censura nada mais é do que uma verdadeira bronca ao advogado ou ao estagiário por ter cometido alguma situação que o Estatuto da OAB define como irregular, define como ilegal. Então, tem algumas situações que o advogado e o estagiário não podem fazer. Se eles assim fizerem, eles cometem uma infração disciplinar e podem ser punidos. Dependendo da situação, esta censura, este ato praticado pelo advogado, pode ser convertido em uma advertência, né, onde é enviada uma carta a este advogado ou a esse estagiário, informando que ele cometeu uma infração disciplinar, mas como a infração disciplinar tem um cunho leve, ele vai receber uma advertência em um ofício reservado, ou seja, é uma carta lacrada que é encaminhada ao endereço do advogado, né, e na qual ele vai estar ciente ali de que ele foi punido por um ato praticado. Obviamente, todas essas alegações de infrações cometidas pelos advogados ou estagiários deve sempre ser respeitado a ampla defesa, o contraditório, né? Ou seja, o advogado, o estagiário, eles têm sim oportunidade de defesa, de demonstrar ali os seus argumentos de que a punição não pode ser dada porque ou ela é inexistente ou o ato praticado não é considerado uma infração disciplinar. Mas isso é objeto de outras aulas quando vamos estudar o processo administrativo disciplinar para as infrações disciplinares dos advogados e dos estagiários. Então, a censura
prevista no artigo 36 do Estatuto da OAB, é uma punição para infrações de cunho leve, né, e pode ser convertida em uma advertência, pode ser convertida em um ofício, né, encaminhado ao endereço do advogado, na qual ele vai ter, a OAB vai dar ciência de que ele cometeu a infração e para que ele não faça mais isso, né? Ou seja, as punições, as sanções disciplinares têm também esse intuito pedagógico, tem o intuito de demonstrar ao advogado que ele não pode cometer determinados atos porque ele pode ser punido. E dependendo da situação e da gravidade do ato praticado pelo advogado ou pelo estagiário, ele pode ser até suspenso ou excluído dos quadros da OAB. Vamos ver aqui, na aula de hoje, algumas das hipóteses de censura. Lembrando que as hipóteses de censura estão lá previstas no artigo 36 do Estatuto da OAB, que faz menção ao artigo 34 do Estatuto. As sanções disciplinares estão lá previstas no artigo 34, né? E a censura de forma específica no artigo 36 do Estatuto da OAB. Vamos ver algumas das hipóteses, né, previstas no Estatuto de atos praticados pelo advogado que podem ser ali apenados com a censura. Lembrando que não são todos, né? São muitas as hipóteses, aqui a gente vai colocar um rol exemplificativo, ou seja, vamos colocar algumas das hipóteses de censura, as demais estão lá previstas no artigo 34 e no artigo 36 do Estatuto da OAB. A primeira é exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Nas aulas passadas vimos ali as situações de impedimento e as situações de incompatibilidade, né? Ou seja, o advogado que está ali impedido de praticar a advocacia, de exercer a advocacia, né, ele não pode ali exercer. E se ele exercer a advocacia por qualquer meio, ele pode receber ali uma punição, né, de censura, né? Ele pode receber uma punição com a pena de censura, com aquela pena de uma bronca para que ele aprenda que ele não possa ali exercer a profissão porque ele está ali com um impedimento, né? Então, essa é a primeira hipótese que a gente está estudando, né? Que se o advogado exercer a profissão quando impedido de fazer, ele recebe a pena de censura. A próxima hipótese que vamos estudar é a situação de que se ele se valer de agenciador de causas mediante participação dos honorários, também ele vai ser punido com a pena de censura. O advogado ele não pode funcionar, nem estagiário, como um agente de clientes, né? A relação entre advogado e cliente é a relação de confiança. E se há esta relação de confiança entre advogado e cliente, né, o advogado não pode, ou o estagiário não pode ali funcionar como um agente de clientes, né, porque o cliente que deve sempre buscar ali o advogado para solucionar os seus problemas. Como disse, a relação entre advogado e cliente é a relação de confiança. Então, ele não pode ali se valer de agenciador de causas. E se assim ele fizer este ato, ele recebe a pena de censura. Ele recebe essa punição de censura. E quem aplica esta pena é a OAB, em um processo administrativo, como eu falei, um processo administrativo disciplinar, que vai ser ouvido também o advogado, ele vai ter também a oportunidade de defesa. A próxima hipótese de aplicação de pena de censura é se o advogado assinar qualquer escrito, qualquer petição, né, seja em processo judicial, seja em processo administrativo, que ele não tenha feito. Então, se ele assina um documento, né, perante um processo judicial, um processo administrativo, só que ele não fez aquela petição, ele não fez aquele escrito, ele recebe a pena de punição. Ou seja, se uma outra pessoa fez aquela petição
aquele contrato, né, aquela notificação, né, ou aquele processo administrativo, por exemplo, né, isso aqui não, ele só assinou, só que não foi ele que executou ali aquele escrito, ele pode ser ali, quem assinou pode ser punido com a pena de censura. Aqui a punição é para quem ali assinou sem ter feito, né? Não quem o fez, né? O advogado que assinou, que ele concordou ali em ter assinado uma petição sem ter realizado aquela petição. Então, essa é uma outra hipótese, né, de que se o advogado assinar qualquer escrito, né, destinado, seja processo judicial, seja processo administrativo, seja um contrato, por exemplo, né, e ele não tenha feito aquele documento, ele só assinou, mas não foi ele que fez o documento, ele pode ser apenado, ele pode receber a pena de censura. A próxima hipótese de aplicação da pena de censura é se o advogado, né, faz a violação, ele viola sem justa causa um sigilo profissional. Ou seja, o cliente passou ali uma situação sigilosa para o cliente. Como eu falei, a relação entre advogado e cliente é a relação de confiança. Se o advogado recebe uma informação sigilosa do cliente e ele viola esse segredo, este sigilo profissional, ele recebe a pena de censura. Ele não pode deixar ali, ele não pode violar sem justa causa, né, isso é bastante importante, se eu tiver uma justa causa, uma situação que ele justifique, que seja plausível, aí realmente ele não vai receber essa pena, mas se ele violar sem justa causa o sigilo profissional, ele recebe ali a pena de censura. O próximo exemplo que vamos ver é se ele se estabelece um entendimento com a parte contrária sem autorização do cliente, né? E sem também a autorização do advogado da parte contrária. Verifique a seguinte situação: o advogado A representa o seu cliente A e o advogado B representa o seu cliente B. O advogado A, ao invés de tentar um acordo e conversar com o outro advogado, ele entra em contato diretamente ali com a outra parte. Ele não pode fazer isso. O advogado, para tentar um acordo de um determinado processo, ele tem que conversar com o outro advogado, né? Então, o advogado tem que conversar com o advogado. Então, não pode haver, o advogado não pode entrar em contato com a parte contrária sem a autorização do advogado da parte contrária. Ou então, ele não pode tentar um acordo com a parte contrária sem que o advogado dessa parte contrária tenha ali autorizado. Então, verifique a seguinte situação: numa ação trabalhista, por exemplo, tem o advogado da empresa e o advogado do trabalhador. O advogado da empresa quer propor um acordo para resolver este processo trabalhista, ele tem que falar com o advogado do trabalhador. Ele propõe o valor, o advogado conversa ali com o trabalhador e eles tentam entrar numa composição. Mas o advogado da empresa nunca pode entrar em contato diretamente com o trabalhador. Se ele assim o fizer, ele comete uma infração disciplinar com a pena de censura. Então, o advogado nunca pode estabelecer entendimento com a parte contrária, nunca pode tentar um acordo com a parte contrária, né, sem que o advogado da parte contrária tenha ali ciência e realmente tenha ali autorizado esse advogado a conversar diretamente com a parte. Mas, via de regra, advogado conversa com advogado, então a proposta é passada no exemplo que eu dei, do advogado da empresa para o advogado do trabalhador do trabalhador conversa com o seu cliente e entrando numa composição, eles informam o juiz que houve o acordo. Essa é a situação correta a ser feita. Mas o advogado nunca pode entrar em contato diretamente com a parte sem comunicar o advogado da parte contrária. Isso é extremamente importante, porque senão o advogado
está cometendo uma infração ética porque ele está entrando em contato diretamente com a parte interessada, sem que essa parte interessada tenha ali a possibilidade de ser orientado pelo seu advogado, que é a quem ele confiou para resolver o seu conflito de interesse, para ele resolver ali o processo na qual ele foi contratado. Né? Então, não pode haver essa situação do advogado entrar diretamente em acordo com a parte contrária. Tem que ter a autorização do advogado. Normalmente, o advogado entra em contato diretamente com o advogado. Tá? A próxima exemplo de censura é se o advogado abandonar a causa sem uma justa causa, sem um justo motivo. Né? Então, se o advogado abandona o processo, né, e não tem um justo motivo para esse abandono, ele também comete uma infração disciplinar e ele pode receber ali a pena de censura. Né? Lembrando que o advogado está liberado, ou seja, ele não precisa mais atuar no processo, depois de 10 dias corridos da renúncia. Então, vamos lá. O advogado A tem o seu cliente A. Esse cliente A não quer mais o advogado como cliente. Ele pode renunciar ali, né, a causa, né, o advogado pode renunciar ali a causa. Né, então, se o advogado não quer mais defender o cliente, o advogado não é obrigado a ficar ali como defensor do cliente. Se ele não confia mais no cliente, ou ele não quer mais advogar para o cliente, ou ele não recebeu os honorários também, em uma situação, ele pode ali solicitar o cancelamento ali do contrato feito com o cliente. Né? Mas durante 10 dias corridos, ele permanece responsável pelo processo. Então, se ele renunciou ali ao cliente, o advogado renunciou ao cliente, ele fica vinculado ao processo por 10 dias. Tá? Isso é extremamente importante. Ele não pode abandonar a causa, mesmo que ele cancele o contrato com o cliente. Então, o cliente A tem o advogado A, por exemplo. Esse advogado não quer mais advogar ali para o cliente. Então, ele comunica por uma carta, né, por um telegrama, um e-mail, que ele não é mais advogado daquele cliente a partir desta data, só que ele fica responsável pelo processo, ele não pode abandonar o processo pelo período de 10 dias a contar da comunicação desta renúncia. É isso que fala a lei. Então, o advogado tem a obrigação de 10 dias depois da renúncia, ele permanecer ali trabalhando para o cliente. Depois de 10 dias, ele está liberado, ele não precisa mais trabalhar para o cliente. Mas o advogado nunca pode abandonar o processo, nunca pode abandonar a causa, não fazer as determinações, não cumprir os prazos processuais, porque se ele assim fizer, ele comete a pena de censura. E, por último, né, o último exemplo é se o advogado, se o estagiário, ele cometer algum ato excedente àquilo que ele pode. Né? Então, se ele faz um ato próprio de advogado, por exemplo, estagiário, ele tem as limitações. Ele não pode fazer a mesma coisa que um advogado faz. O estagiário não pode fazer uma audiência, por exemplo. Se ele assim fizer, ele está excedendo o que ele pode, a sua competência, e então ele pode ser ali punido com a pena de censura também. Lembrando que o advogado e o estagiário, eles podem ser punidos com as penas disciplinares, com as sanções disciplinares, que é a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. E com isso, então, encerramos a aula de hoje. Vimos na aula de hoje o conceito de sanções disciplinares e a primeira ali, primeira forma de punição aos advogados e aos estagiários, que é a censura. Nas aulas que vêm, nas aulas seguintes, vamos ver a suspensão, a exclusão e, por último, a multa. Gostaria de pedir a todos que sempre frequentem as aulas no Microsoft Teams para esclarecimento das dúvidas e resposta aos questionamentos. Estou sempre à disposição de todos e uma boa noite e ótimos estudos.